Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live da Icon IT. A Icon IT é uma empresa especializada em soluções de TI. Hoje, neste episódio, nós vamos falar sobre marcos regulatórios e o impacto da regulação financeira para o varejo, para o setor de apostas e o mercado de fretes. Estamos aqui com as duas especialistas em regulação, Maresca Veron, é especialista em regulação bancária e meios de pagamentos há 20 anos, é advogada e trabalha na Viseu Advogados, tem uma vasta experiência em grandes escritórios aqui no Brasil, foi diretora de risco regulatório e compliance na ZUP e é autora de diversos livros e artigos sobre direito bancário. Estamos também com a Ruth Quevedo, que tem mais de 24 anos de experiência no segmento de meios de pagamento. Sua carreira foi toda calcada na área de relações governamentais e institucionais. Trabalhou em empresas como Cielo e hoje ela atua como consultora regulatória na Icon IT. Ela é advogada e nós teremos o prazer de conversar com elas hoje sobre esse tema bastante interessante, né? Maresca, Ruth, fiquem à vontade para vocês iniciarem a nossa discussão. Olá, obrigada, Fátima, pela introdução. Muito legal estar aqui com vocês duas, para a gente falar de um tema muito importante, né? Que são marcos regulatórios recentes e alguns nem tão recentes assim, mas eh, em segmentos bem específicos, né? Que é aqui a nossa pauta para a gente falar. Obviamente, é um bate-papo, né? A gente não vai aprofundar nenhuma norma, ou não é essa a nossa intenção, ou nem, não, Tese, né? nenhuma É, uma tese, tese. e nem ser muito aqui juridiquês, né? Que Uhum, ninguém merece. Mas acho que a ideia é a gente trazer bastante da nossa experiência, dos motivos pelos quais o Banco Central, por exemplo, né, e outras entidades regulatórias estão preocupados, né, com a segurança e a sustentabilidade de determinados segmentos, né, uhum, do mercado aqui no nosso país. Então, a gente escolheu falar um pouco sobre a interferência, né, do Banco Central no varejo ali, de que forma uhum, ela acontece. A gente vai falar um pouquinho das bets, que é um tema hype, digamos uhum, assim, né, das apostas, e também a gente vai conversar um pouquinho como o segmento de frete tem também sendo submetido a algumas mudanças aí na regulamentação. uhum, Acho que, de forma geral, vale dizer que eh, a preocupação é sempre em trazer segurança para todos esses segmentos e, assim, garantir uma solidez, né, financeira e uma prevenção a crimes financeiros, né, nesses ambientes, né, uhum, eh, através desses players, através dos prestadores de serviços desses segmentos. A intenção é que eles tenham, todos eles, sejam as operadores de apostas, né, players que estão nesse mercado, sejam a esse segmento onde há contratação de frete, né, autônomo e transportes autônomos, seja no varejo, onde a gente tem, né, um número absurdo em quantidade de transações, né, por dia, uhum, e em todos esses lugares transitam, obviamente, dinheiro, né, sim. fluxo financeiro. Uhum, E a maneira pela qual as movimentações financeiras acontecem em cada um desses nichos, é o que se tem aqui, né, como pauta. E aí vou falar falando um pouquinho rapidamente de varejo, para depois a gente falar um pouco ali, né, Ruth, da novidade do momento também de bets que aham. a gente tem, né, como diz, a gente tem um furo de reportagem, é um furo. Exato.
Mas falando do varejo, que é um assunto até mais, talvez mais maduro, né, já no país, que é as empresas marketplaces, né, falando especificamente dos marketplaces, do comércio eletrônico, que a gente viu uma aceleração absoluta na Uhum, na pandemia, pandemia. né, da adesão de pessoas que até 2019 no Brasil nunca, por exemplo, tinham feito uma Compra compra, online. né, online, seja pelo celular, seja pelo computador, seja Uhum. por qual, dispositivo fosse, se viu na De obrigação fazer. literal de fazer e de aprender, Hum. e então naturalmente a gente, acabou, assistindo esse crescimento, Evolução, né. Uhum, evolução do comércio, eletrônico e da compra à distância. uhum, E aí, com isso, obviamente, a evolução e a revolução uhum, até de tão significativa que foi dos meios de pagamento, né, também uhum, acompanhando, porque o que é o pagamento? O pagamento acompanha a mudança da sociedade no seu comportamento de compra e venda, certo? E uhum, aí a gente começa a ver então uma crescente necessidade, falando do varejo, dessas empresas que têm o seu core como vender produtos na internet, tendo também que entender e que trazer para dentro das suas plataformas também o produto bancário, uhum, também a expertise ou no mínimo, né, a preocupação em investir nessa ponta, tão importante da transação comercial, que é a hora do pagamento, que é a transação financeira. E aí a gente começa a ver, então, big techs ou comércios eletrônicos de forma geral, mesmo que não uhum, sejam tão grandes, tendo que contratar esses players para fazer justamente a transação de pagamento, mas muitas vezes também incorporando nessas plataformas e essas empresas mesmo oferecendo para os seus clientes, além daquilo que ela já fazia antes, uhum. uma conta e um cartão. Então, um Sim. exemplo, até para finalizar aqui essa fala inicial, que é emblemático, e aí vem da minha experiência por ter trabalhado na ZUP e ter sido, né, diretora lá de risco, regulatório, compliance, onde a gente construiu mesmo, as áreas ali do zero, no sentido de, eh, compliance regulatório, né, para que a Uhum, gente pudesse oferecer para os clientes bastante sustentabilidade. Ali a gente tinha como um dos principais clientes o iFood, então a construção do banco do restaurante para os restaurantes clientes, né, do iFood, foi um projeto muito interessante, onde a gente vê uma empresa, a maior da América Latina de delivery food, tendo que, também, incorporar dentro dali da sua estrutura, todo um segmento, né, que é o segmento financeiro hum. regulado, né, que vem com essa Regular. cerejinha já que Boa. ser regulado, É. né, pelo Banco Central, traz consigo toda uma questão importante de compliance bem específico, que também permeia, né, Ruth, Sim. os outros segmentos aqui. Uhum. Bom, em primeiro lugar, boa noite, obrigada, Fátima, obrigado pessoal aí pela oportunidade de, né, contribuir e também aprender bastante aqui com relação aos assuntos. E aí, Marisa, um pouquinho sobre essa questão de compliance, que eu acho que é o grande foco, né, independente do setor que a gente vai abordar, ou o setor que tudo se atua, o compliance, eu acredito que desde a pandemia veio numa crescente, né, e o que que acontece? Aí um pouquinho, né, do que a gente vai entrar aqui nos assuntos aí de tanto de bets como também mercado de frete. O compliance para nós aqui hoje, ele é importante porque ele traz uma série de regramentos, mas também uma série de como as pessoas se comportam diante de algumas situações, né. E a pandemia, você falou muito bem, ela veio como uma revolução e evolução aí também, né. Acho que até esse momento que a gente está tendo agora é fruto da pandemia, Uhum. né. Não se É. falava muito em webinar, enfim, e essas Uhum. questões. E trazendo para o mundo, né, de e-commerce, principalmente meio de pagamento, o compliance ele bem bate muito forte. Você né, trouxe essa sua experiência dessa questão até de como você criou a área. Eu acho que se você puder trazer para a gente um pouquinho mais essa experiência, porque eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui um pouquinho, né? Como que Sim. toda essa sua fundamentação, né? Como que foi isso? Uhum. Como que aconteceu? É é interessante,
falar disso mesmo, porque o que acontece é que as normas são muitas, Uhum, os princípios e a preocupação do regulador, aí falando de Banco Central, ela e que, portanto, está por trás das normas, né, é ter permitir que o consumidor de produto bancário e financeiro garantir, né, que ele tenha segurança, né, então uhum, e que ele tenha segurança e que ele tenha acesso, inclusão financeira, né. Então, eu acho que isso é o que está ali, lógico, já na agenda do regulador já há alguns anos, muito forte. Então, por isso ele estimula, por um lado, né, e vem estimulando novos entrantes, que são as fintechs, e que uma big tech, que outros segmentos incorporem o produto bancário para que capilarize, para que chegue, por exemplo, no consumidor que tem uma relação com a Magalu, que tem uma uhum, relação com as Casas Bahia há tantos anos, mas talvez não tivesse conta em banco, uhum. ele comece a ter, porque através desses segmentos, o cliente ele também passa a ter uma conta, ser atraído para abrir uma conta e para ter um crédito. Então, acho que esse é um princípio interessante, da gente falar. Eh, Aí depois, o outro drive, digamos assim, do Banco Hum. Central é garantir que, apesar de estimular, né, o crescimento e a Uhum. popularização e a democratização do produto bancário, do sistema financeiro enfim, que, eh, também se tenha a garantia de que não vai ser usado para um crime financeiro, que as contas não vão ser abertas Isso. por, Uhum. um criminoso, para uma lavagem de dinheiro, ou tráfico de drogas, né, originado do tráfico de drogas, ou fraudes, e por aí vai. Então, é outro princípio que está por trás das normas que estão ali, né, atreladas a um serviço ou um produto financeiro. É, uma outra preocupação muito grande também é a segurança em si dos dados, dessas Uhum, informações que são tão sensíveis, informações de cunho financeiro, bancária, uhum. sigilo. Então, a segurança cibernética, né, a LGPD, então é uma outra vertente de preocupação do regulador. E a gente vê também um movimento muito importante, até um pouco mais recente em termos de reforço de normas, a educação financeira. E quando a gente, pensa no Brasil continental que a gente vive, Uhum. uma coisa é a nossa bolha do É. sudeste, outra Uhum. coisa é a gente pensar no Brasil tão grande quanto é em outras regiões, a gente se depara com um país onde se tem muito pouca consciência e conhecimento de como lidar com todas as opções de produtos bancários com relação aos juros que se tem num determinado empréstimo, com relação a como não ser enganado numa fraude, né, num vazamento de dados. Então, é uma educação financeira, somos muito carentes disso em termos de país, e é então um outro drive. E por que eu estou falando isso antes de responder a pergunta da Ruth? Uhum. Porque o desafio numa fintech, eh, que não é um bancão, que não Uhum. tem lá os milhões e milhões de clientes, décadas de instituição e um budget muito grande para investir Sim. pesadamente em monitoramento de fraude, em áreas gigantescas de cadastros ou tecnologia para indício de fraude, etcétera, ou de Uhum. lavagem de dinheiro. Quando a gente vai para um entrante menor, a gente tem um super desafio de entender quais são e por onde começar, né, a construir e a garantir que aquela operação, aquele produto e a complexidade daquele produto e o seu risco, Sim. está sendo assistido, apesar da gente não conseguir, obviamente, de uma hora para outra numa empresa menor, você ter uma estrutura Uhum. enorme ou né, a tecnologia muito avançada. Ali o desafio foi justamente entender quais pratinhos não podiam cair, quais eram
com um pouco com um budget limitado, capacity limitado, mas a gente entender qual é o nosso cliente, Hum, como endereçar a segurança daquele produto de uma maneira que a gente, pudesse monitorar transações, conhecer o cliente da melhor maneira possível e também não é só isso, né, é depois agir em caso de algum alerta sim. então eu acho que é um aprendizado que a gente tem que levar como um aculturamento para ambientes, no caso, muitos clientes, né, no caso da Zup, não só o iFood, mas muitos outros clientes, naturalmente eram de outros segmentos, Uhum. e a gente tem que levar também não só o serviço em si, né, o as a service, o que quer que seja, mas também um, um treinamento, um aculturamento para que quem está na ponta entenda tudo isso, Uhum. qual é a preocupação e qual é a solidez necessária, né, para se, pra se vender conta, para se vender cartão de É. crédito, para se vender, né, o produto bancário. Moedas. E aí fazendo um pouquinho uma relação aqui com as questões das apostas e bets, né. Por Uhum. que a gente fez toda essa introdução? Porque o compliance ele nasce assim, ele nasce na necessidade de se regulamentar. E aí por que do bets? Você para mim, pelo menos, uma coisa puxa a outra, né. Nossa, o que tem a ver meio de pagamento com bets? Lá atrás se desejava Sim. muito a questão do cartão de crédito, né, dentro do setor de apostas, o setor de turismo apostava muito nisso, na questão dos cassinos, e aí vem. E aí a gente se depara com a questão do Banco Central. Tudo começou lá atrás com a questão de bets, como vai ser feito isso aqui aposta, né? Por que do cartão de crédito? Por que não do cartão de crédito? E fala de um ponto muito importante que você trouxe, que é a questão da educação financeira, mas também a questão até de como você vai controlar uma certa compulsão por isso. E a gente sabe Uhum. que tudo que é muito fácil também é muito, né, Uhum. eh, capaz de desvirtuar as coisas. E para nós, pelo menos para mim, esse é um meio muito fácil de você não deixar centralizar tanto o poder econômico na mão de pessoas que não têm uma educação financeira, como você citou, né, mas ao mesmo tempo a oportunidade que a gente tem de implementar processos, implementar relatórios, e aí vem aí essa questão da regulamentação que ainda está em discussão, Sim. né. E aí eu entender um pouquinho também, né, de como você enxerga essa questão muito forte, você que vem, né, desse mercado de compliance, essa questão tanto de apostas, mercado de frete, é uma coisa que a gente não ouve falar muito, mas É. que você trouxe uma informação muito importante, que é a questão de meio de pagamento dentro desse mercado, Uhum. né. É legal falar um pouco de cada um aqui, né. Uhum, Acho que falando primeiro disclaimer é lembrar que o Banco Central não regula esse mercado de apostas, né. hum, Ele não regula, então quem regula é o Ministério da Fazenda, a isso. Secretaria de Prêmios e Apostas, enfim. Então ele não é o regulador direto, desse segmento. Mas então, exatamente, não sendo, por que que a gente está falando do Banco Central nessa Uhum, história toda? Eh, Tem acho que 2 motivos, importantes. O primeiro tem a ver com a questão de é um segmento que, o Banco Central, recentemente, ele observou nas suas pesquisas importantes que ele tem sobre consumo, né, que é um dos principais, funções e deveres do Banco Central, ele observou que como se tivesse faltando um pedaço. uhum, sim. Ele observou que tinha uma conta que não estava fechando, um valor que estava distribuído, né, entre os cidadãos, né, entre as pessoas, entre a população, mas que não estava sendo destinado nos lugares, Que deveriam, né. onde onde já tinha sido feita a pesquisa, estava faltando um pedaço. E para surpresa do próprio regulador, quando ele recebeu né, um relatório de valores de movimentação dentro de um segmento específico de apostas, que aí tem, né, Sim, esse valor, por exemplo, de agosto, né, 3 bilhões de muito reais dinheiro, né. em um mês, né, dos beneficiários do Bolsa Família, né, especificamente. Em um mês a gente está falando, eh e a gente está falando de um mercado, de forma geral no Brasil, aproximadamente 100 bilhões. Então, quando ele nessa pesquisa ele identificou que alguma coisa estava estranha, que a conta não estava fechando,
no destino desses valores em termos de consumos regulares e comuns, e veio a esse número, ele quase caiu para trás, né, o regulador, Uhum. e aí ele entra sim com a preocupação de, juntamente com o Ministério da Fazenda e com outros reguladores, pressionar para que a regulamentação desse segmento no sentido de trazer bastante, de novo, bastante critério, de trazer o compliance para dentro dessas empresas, desses operadores de aposta, ou seja, fazer com que esses players passem a obedecer também as leis que se referem à prevenção à lavagem de dinheiro, para que esses operadores de apostas sejam obrigados a conhecer melhor os seus clientes. Tudo isso, acabou sendo consequência, né, então acho que Uhum. é um ponto importante. Então, acho que bets é isso, e em frete a gente tem uma outra questão, né, acho que a questão lá no segmento de fretes, transportes na verdade a gente tem ali um ponto importante que o pagamento do contratante, né, do transportador autônomo, ele até há pouco tempo atrás, ele acontecia de uma maneira muito livre, descriteriosa e com pouca fiscalização ou monitoramento, de modo que agora é necessário que o transportador autônomo, né, Uhum. de frete, enfim, de cargas, ele abra uma conta, né, de depósito, Uhum. uma conta pré-paga, em uma instituição regulada pelo Banco Central, autorizada a funcionar pelo Banco Central. Então, por tudo isso, acho que, a a a gente já começa a ver, então, um encontro entre Hum. o Banco Central, né, com todas as normas que competem a essas instituições reguladas por ele, e, portanto, entrando ali também no segmento de frete para ajudar a trazer informações, dados, ou seja, só pode receber o transportador que tiver a conta cadastrada e seus dados devidamente cadastrados. Então, esse cruzamento de quanto esse transportador recebeu, quanto o contratante pagou, tudo Uhum. isso vai ser informado à NTT. Então, enfim, a gente começa a ver um claro nível de maturidade de compliance nesses segmentos, né? E tangenciando aí com o Banco Central, mas de maneiras diferentes, e não uma regulação direta. Isso que é interessante. É. E uma coisa que é importante, aí você falou do furo de reportagem, né, eh, o que a gente pegou aqui, né, a gente estava se preparando aqui para a questão do webinar, a gente fez um aquecimento anterior, Sim. né, no início, e aí, falando um pouquinho da questão das apostas, a gente sabe que já existe a CPI das apostas, mas agora, né, sexta-feira, amanhã, vai ser instaurado, né, foi solicitado pela senadora Soraya Tronic, a CPI das bets. Esse é Ou o furo. seja, esse é o furo. Vai ser a partir de amanhã, já tem aí reuniões agendadas, né, audiências públicas, enfim. Mas uma coisa que você falou, algo toda movimentação gera, né, uma curiosidade e dúvida. Não, e quando a gente vê, assim, a CPI das bets, fala: "Nossa, agora o negócio vai ter que acontecer, né, a regulação vai ter que vir". Então eu acredito que a gente vai ter aí um caminho aí interessante pela frente, a partir de amanhã o Brasil vai ter aí uma movimentação boa sobre essa questão, né. E olha que apostas, eu acho um segmento muito interessante, esse segmento de bets, apostas, porque ele mexe com muitos com 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 vários reguladores, com várias entidades e com você está ali dentro de um segmento específico de jogos, mas que também conversa com o esporte, com entretenimento. Uhum. Ele vai lá e linka com futebol, que nós somos, né, o país do nacional, paixão nacional, exatamente, Fátima. Então, você está linkando, você pega no brasileiro, né, na nossa cultura, é um segmento que acaba conseguindo quase gabaritar certas características da cultura e da nossa sociedade, da população. Uhum. E acredito que muito por isso esses números alarmantes, né, e impressionantes em termos de adesão. Então a gente tem uma população com pouca educação financeira e, portanto,
parece mais atrativo, muito mais o dinheiro fácil, a Exatamente. instantaneidade daquele tipo de aposta, de jogo, do que um investimento a médio e longo prazo, que nem se tem muito conhecimento sobre ele, sobre as Uhum. alternativas. A gente tem um mercado de capitais ainda muito, muito aquém do que muito inferior em termos de adesão ao que seria considerado razoável no país desenvolvido. Então, você tem essa instantaneidade com a pouca educação. A gente tem um país onde o cidadão brasileiro ele é muito é, fácil de aderir à tecnologia, de forma geral. Sim. E a gente tem, né, enfim, números incríveis aí em Facebook, redes sociais, Instagram, Twitter. A gente tem mais smartphone do que conta bancária. Então, as bets, as apostas estão aí, estão no celular, estão nos aplicativos, estão muito fácil na mão, literalmente, né, das pessoas. Você tem já uma geração, que eu também vejo isso, uma geração que já nasceu com a tecnologia no digital, diferente da nossa, né? E essa geração ela já está grandinha e ela também o game é E já muito começou, e ela também é presente. bancarizada, né? Isso, e já começou cedo. Aí você tem também a questão, já falamos do futebol e tudo. Então, você junta tudo isso, né, no caldeirão, deu no que deu. E a preocupação genuína em vários aspectos, porque qual que é a consequência disso? Quais são as consequências? A gente tem uma consequência muito óbvia de o endividamento dessas pessoas e mais ainda da população de baixa renda, que naturalmente muitas vezes acompanha a pouca educação financeira e o endividamento numa situação que já é difícil por conta de bets, então isso é bem relevante. E a gente tem uma questão psicológica envolvida aí, que é o vício, porque uma das preocupações até da CPI. Isso, inclusive. Então, o que eu acho que a gente tem mesmo que se preocupar enquanto sociedade. Eu vi uma fala até do presidente Lula sobre bets, dizendo, não vou parafrasear, não lembro exatamente a frase, mas a mensagem foi: nós vamos, antes de decidir pela regulação, nós tivemos dúvidas se iríamos proibir ou regular. Decidimos por regular, mas estamos ainda verificando se a regulação será efetiva, pois pessoas de baixa renda, crianças apostando no celular, né, e se endividando, nós não vamos admitir. Se isso acontecer, proibiremos definitivamente. Então, ele chegou a falar isso. Mas a gente tem, por outro lado, que lembrar que se a gente sai do país, e até pela tecnologia cada vez mais avançada e por essa questão de todo mundo estar online a todo instante, que é o que acontece hoje, talvez seja muito difícil evitar. Então, na minha opinião, eu acho que o caminho da regulação e do aprofundamento do conhecimento de várias áreas, não só jurídica, mas também da psicologia, né, investindo nisso para que a gente consiga tornar esse serviço saudável e regulado, né, é algo que a gente devia, né, se preocupar. Sim. Um ponto mais? Não, essa questão aí, até voltando um pouquinho à questão da CPI, foi uma coisa importante, porque o início da fala da Maresca foi com relação ao compliance e crimes organizados, e a CPI está sendo instaurada justamente para esses duas vertentes. Tem a CPI das apostas que já está acontecendo, e quando você fala da questão de educação financeira, a gente fala muito da questão de influência. O brasileiro, ele é influenciado. E aí tem a questão, então nessa CPI, aí só para fechar aqui a fala, ela vai ver dois aspectos: o crime organizado e a ludopatia, que é aí a questão do vício, né, da necessidade, a gente brinca um pouquinho da geração dopamina, né, a recompensa instantânea. Então é isso, mais para falar essa questão, Fá. Nós estamos aqui praticamente Nos minutos finais, né? minutos finais. Eu acho que pediria para vocês aí uma conclusão ou algum comentário adicional, né, para que a gente possa aí ir finalizando a nossa live aqui com as pessoas que estão nos assistindo. Ok.
Para encerrar, agradecer primeiro a presença da Maresca, né, a oportunidade de discutir um tema tão importante, né, um tema que ainda é muito novo, pelo menos para mim, eu acredito que tem muita coisa aí para acontecer, né, tem muita coisa para surgir, e aí fica aí o ponto de atenção para a gente ter aí essa importância de acompanhar esse assunto, né, tá tendo aí muita movimentação, acho que muita coisa vai acontecer e eu concordo com ela, a regulação, o compliance, ele é importante, mas nesse sentido. Legal, muito Uhum. obrigada também. Antes de terminar aqui minhas últimas meus 2 centos finais, eu queria agradecer ao convite que eu meti de estar aqui com vocês são os parceiros nossos lá, né, do Uhum. escritório, e é sempre eu acho que sempre me esforço muito, porque de estar sempre em fóruns como esse, que eu e agradeço por isso, porque eu acho que, como a gente falou tanto aqui, a educação financeira no Brasil está longe de chegar, né, É, no no ideal. nível, É. ideal. E acho que nós, especialistas que trabalhamos nesse mercado, a gente tem como dever, né, dedicar um pouco da nossa agenda, além do que a gente tem ali digamos, na mesa para fazer e executar Uhum. e o dia a dia, mas também contribuir com o nosso conhecimento, né? De alguma maneira, já que a internet, ela também tem, né, tudo tem seu lado bom e o Ônus e bônus, né? ônus e bônus. É. Eu acho que o bônus é poder alcançar o máximo de pessoas possível. Então, acho que esse é um ponto. E dizer que lá no escritório a gente tem muito tido essa preocupação mesmo de orientar os clientes e as empresas, assessorar essas empresas que não vêm de um mundo regulado, não têm a experiência Uhum. prévia, né, Uhum. sobre essas questões tão importantes de prevenir crime financeiro, de conhecer bem quem é que está abrindo aquela conta, de quem é que está entrando naquela plataforma que ele criou, Uhum. de entender o que está por trás de tantas normas, porque às vezes, naturalmente, os empresários, né, as empresas só olham esse lado do, poxa, muita burocracia, muito investimento Uhum. para conseguir atender, mas também mostrar o porquê disso e também orientar como fazer também da maneira que, lógico, que caiba ali na realidade daquela empresa e Hum. dentro do perfil de risco do que ela está também Uhum. Exato. transacionando ali Uhum. e tal. Então, acho que o nosso papel é muito esse, não só um education, Sim. mas também de tentar ajudar os nossos clientes e o mercado, juntos colocando a mão na massa para ir construindo esses pilares de compliance, de sustentabilidade, de segurança, e à medida é o que eu falo, feito é melhor que perfeito, ainda que não Exato. seja feito É. da maneira mais robusta, mas que seja algo que traga tranquilidade, tanto para a empresa que está oferecendo, né, o Uhum. serviço, o produto bancário ali, e claro, para o cliente final que está consumindo, né, isso. Uhum. Então, eu acho que é esse a minha fala final aqui, e me deixar à disposição, fico à disposição, de quem nos ouviu Uhum. de fazer eventuais perguntas e enviar depois no offline que a gente Exato. pode responder, tá bom? Bom, eu queria agradecer também a presença de vocês, né, participando aqui da nossa live, né, com Haiti. Vou reforçar as palavras da Maresca, ficamos à disposição, quem tiver perguntas, entrem no nosso site icomaiti.com.br, mandem as questões, teremos todo o prazer em responder as questões, atender vocês da melhor maneira possível, né, e esperamos todos para um próximo evento que em breve teremos mais temas interessantes para poder compartilhar com o público. Muito obrigada, Obrigada, Fátima. uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, gente.